professor René, o tema da série Trindade Satânica. E o vídeo de hoje, a seca do Rio Eufrates, como eu havia prometido já anteriormente. É importante se falar desse assunto para que haja uma compreensão melhor dos fatos. Eu gostaria de ler aqui capítulo 16 de Apocalipse, versículo 12, que diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Continuando aqui no versículo seguinte, fala dos espíritos do dragão, da besta e do falso profeta, qual nós já tratamos, que deu para compreender mais ou menos como eles atuam, onde e como atuam. E quando também, isso é importante. Agora, eu deixei aqui o versículo 12, para que haja assim, para que não tome tanto tempo, ou que não tomasse tanto tempo nos vídeos anteriores, mas hoje trataremos desse assunto. Antes, porém, de chegarmos aqui no Rio Eufrates propriamente, a necessidade de se buscar precedentes da história da humanidade, para que não fique assim um assunto descontextualizado da história da humanidade. Eu gostaria de ler no livro de Gênesis, no capítulo 11, onde se pode ver, aqui eu diria assim, um protótipo do que vem a ser a globalização, o ecumenismo, ou o projeto 666, porque aqui em Gênesis 11, conforme está escrito, que era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e estabeleçamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, não havendo agora restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Aqui nesses versículos nós vemos aqui que não se poderia aplicar bem o termo globalização, já que essa palavra globalização dá-se uma ideia de globo, ou seja, se referindo a todo o planeta. Aqui no Gênesis 11
se entende que, considerando que toda a terra de uma mesma língua, deve falar terra, mas dá para entender que o efeito é o mesmo. Ou seja, falando de uma população universal, claro, um sistema universalizado, onde todas as pessoas da época viviam uma mesma mentalidade. Essa palavra mentalidade é importante, é fundamental se considerar, porque está relacionado a entendimento, concepção, que define as ações do ser humano. Mentalidade, entendimento. Agora, lembrando aqui que era um projeto, eu acredito, muito bonito, mas que Deus viu a necessidade de interferir. Se houve interferência da parte de Deus, é porque esse projeto não estava de conformidade com a soberana vontade de Deus. E como é dito aqui no versículo 3, eles tomaram tijolo por pedra e betume por cal. Ou seja, o fundamento estava errado. Assim como é hoje esse projeto 666, liderado por ninguém mais, ninguém menos que o anticristo, o próprio Satanás, que assume essa identidade no período da era cristã, onde há um governo paralelo aí de oposição, enquanto a igreja estiver na terra. Ela representa Cristo. A obra de Cristo ela é realizada na terra através da igreja. E assim como a obra do anticristo, de Satanás, ela é realizada na terra, no governo paralelo, realizado pelos filhos do maligno. Eu gostaria aqui de deixar isso aqui para um comentário no final, na conclusão. A gente possa fazer alusão a isso aqui. Eu quero mostrar no final desse vídeo a realidade que nos envolve. E eu gostaria aqui de voltar no tempo, fazendo comentário aqui, a respeito da formação da civilização. Aqui eu coloco no singular, a civilização atual, porque nós estamos na era da globalização, onde o mundo hoje praticamente está vivendo a mesma mentalidade. Graças aos meios de comunicação, o mundo tem se tornado um quintal. E eu quero dizer o seguinte, que a Europa, ela é o berço da civilização ocidental. Desculpa. Eventos como
o Renascimento, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, moldaram a forma das civilizações ou das sociedades modernas, baseadas numa cultura humanista, no modo de produção capitalista e na democracia representativa. Aí se forma uma mentalidade que regerá o mundo. Agora, essa mentalidade, ela é materialista e, na verdade, ela representa, ou melhor, representada na Estátua da Liberdade, que foi criada na Revolução Francesa, que é um evento que marca o fim. A Revolução Francesa, para você ter uma ideia da importância da Revolução Francesa na história da humanidade, ali por volta de 1789, ela marca o fim da Idade Média e o início da Idade Contemporânea. Agora, essa civilização, esse sistema ocidental, ele conquista o mundo. Quando nós vimos a Bíblia, as Escrituras tratando a respeito de Roma, no livro de Daniel, fala muito bem a respeito. Quando se fala ali no capítulo 7, pega como principal referência o capítulo 7 de Daniel, quando se fala dos 4 reinos universais da Antiguidade, a queda do Império Romano Ocidental por volta do século V, 476, e a formação de uma nova civilização. E toda a história é proveniente daí. E todos os fatos históricos, todos os eventos, eu diria que até os fenômenos naturais concorrem para o cumprimento daquilo que está escrito. Então, aqui podemos fazer menção de alguns fatos mais importantes para que seja consolidado, realizado esse projeto, se entenda. Como a Primeira Guerra Mundial. Lembrando aqui que nenhuma guerra acontece por acaso. As guerras acontecem por interesse, seja ela civil, seja ela mundial, como aconteceram as 2 guerras mundiais, a nível global. Ela acontece por conveniência, por interesse, por necessidade. Isso aqui dentro do ponto de vista, fazendo uma análise geopolítica. Então vou fazer pouca menção, até porque não tem como escapar dos fatores espirituais. Na Primeira Guerra Mundial, ela alterou o mapa geopolítico do planeta
mas não foi satisfatório. E aí houve a necessidade de uma Segunda Guerra Mundial, aí quando ela é mais ampla, mais estratégica e envolve países do continente asiático, como a China, Japão, o Extremo Oriente, e já não haviam participado da Primeira Guerra. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, por volta do ano de 1945, ela teve início no ano de 1939, findando o ano de 1945, houve ali uma reformulação do mapa mundial, onde as potências vencedoras dividiram os despojos e determinaram regras para os países, as nações perdedoras, e onde se criaram tratados para se prevenir uma possível terceira guerra mundial. Agora acontece aí, depois da Segunda Guerra Mundial, um fato interessante é que eles criaram ali a ONU com o propósito de promover a paz e o desenvolvimento econômico das nações. Essa ONU ela tem suas ramificações, seus organismos internacionais que agem em todos os segmentos, controlam todos os segmentos sociais das nações. E depois da final, assim que termina a Segunda Guerra Mundial, vem aí a era da chamada Guerra Fria, que durou em torno de mais ou menos 40 anos, onde o poder do planeta ficou polarizado em dois blocos geopolíticos e econômicos, onde no Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e a União Soviética, que passa a surgir aí a partir do terceiro ano da Guerra Mundial, quando houve a Revolução ali naquele território, e fica então uma política polarizada, onde os dois blocos se esforçavam para demonstrar o seu poderio, um jogo de interesse. E as atenções do mundo voltadas para esse conflito. Durante esse período da Guerra Fria, aconteceram dois fenômenos aí interessantes, importantes. A corrida aeroespacial e a corrida armamentícia. A Guerra Fria, ela se findou aí por volta, ou mais propriamente no ano de 1989, tendo como símbolo desse conflito político ideológico a queda do Muro de Berlim.
E aí, com a queda do Muro de Berlim, o final da Guerra Fria, surge aí, então, a globalização, esse sistema que visa uma economia global, economia universalizada, porque nesse embate aí o capitalismo vence o socialismo, que era o modelo econômico imposto pelo mundo, pela União Soviética, o bloco socialista. Embate entre dois sistemas. O ocidental venceu. Meu outro fato aí, no ano de 1991, acontece o esfacelamento da União Soviética. O bloco soviético, ele é dissolvido. E aí o processo de globalização estava já desde a queda do Muro de Berlim surgindo. Ele amadurece, encorpa e está aí. Então são fatos que contribuem tudo isso de maneira harmônica para o cumprimento das profecias. Jesus Cristo disse que pode passar os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. E ele diz também, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aí você poderia perguntar, mas espera aí, o que tem a ver formação de civilizações partindo da Europa, como foi citado ali, 3 eventos principais para a formação dessa mentalidade. O que tem a ver Primeira e Segunda Guerras Mundiais? O que tem a ver a Guerra Fria? O que tem a ver a queda da União Soviética? É que o sistema socialista, ele era um impasse. Era um impasse no processo da globalização, é claro. O Japão, que fica no extremo oriente, na Segunda Guerra Mundial, ele foi detonado pelos Estados Unidos. E depois, os Estados Unidos entraram com um programa de restauração econômica. E o Japão hoje é parceiro do Ocidente. A China, a Rússia, a Índia, todos os países asiáticos são parceiros econômicos. Eu quero lembrar aqui que todas as nações do mundo são signatárias da ONU. São parte integrante da ONU. Tem mesmo alguns países aí que ainda demonstram um pouco de resistência pela sua cultura, pelo seu sistema político, mas são parte integrante. Banco Mundial, FMI, Organização Mundial de Saúde, tudo, eles controlam tudo. Tem escapatória. A gente vê no livro de Apocalipse 13, fica bem definido ali, que quem não aceitar aquilo, as imposições desse sistema globalizado, nem compra nem vende, acabou. Causa restrição e não se submeter às determinações desse sistema. Agora, vindo para a seca do Rio Eufrates, o que acontece é o seguinte: tudo bem, queda, fim da Guerra Fria, a queda do sistema socialista soviético, e agora? O que resta? O que falta? É que, com tudo isso,
existe ainda um ponto de resistência, um ponto de tensão que impede esse projeto, o projeto 666 ou a nova ordem mundial, se consolidar totalmente, que é o Oriente Médio. O rio Eufrates ele é referência nas escrituras, principalmente no livro de Apocalipse, onde cita. O Oriente Médio ele fica estrategicamente entre o Ocidente e o Oriente. Ali estão as maiores reservas de petróleo conhecidas. E ali também existe outro fator que tem que ser considerado. É que o Oriente Médio, ele é o berço das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Essas 3 religiões, elas, de uma forma ou de outra, todas elas alegam o nome de Jesus Cristo. A história dos judeus nós sabemos muito bem, Jesus nasce, ele vem dos judeus. O islamismo vem da descendência, vem de Ismael, o primeiro filho de Abraão, que não era o filho da promessa. Foi gerado, não foi gerado com Sara, mas com Agar. E depois vem, de Ismael vem Isaac, que era o filho da promessa. E aí toda a atenção hoje está voltada para ali, para o Oriente Médio. Ali no Oriente Médio, na verdade, acontece uma guerra fria. Ainda existe uma guerra fria. Está chegando ao final. Mas acontece uma guerra fria, o poder ali está polarizado, como estava polarizado entre Ocidente e Oriente, capitalismo e socialismo. E ali numa ponta estão os países absolutistas, liderados ali pela Arábia Saudita, pelo interesse dos Estados Unidos, das grandes potências. E outra parte, Irã. Essa polarização. A gente falar também que um dos principais fatores ali é a tensão entre Israel e o Estado palestino. Porque no ano de 1948, o Estado de Israel foi criado, então os palestinos foram expulsos do seu território. E aí acontece essa tensão, mas na verdade essa Guerra Fria ali no Oriente Médio, ela é um marco. E assim como a queda do Muro de Berlim foi o sinal do final da Guerra Fria, será também o final dessa guerra do Oriente Médio, quando houver um acordo de paz tão almejado ali. Então o Oriente Médio ali, o rio Eufrates, ele é referência. Essa seca do rio Eufrates não é literal, mas o que acontece na verdade é que ali existia e ainda existe
eu diria, existia com maior intensidade, nós vamos entender aqui, uma barreira ideológica ou de uma bolha ali no centro do planeta, entre os dois mundos, oriental e ocidental, que impede a consolidação total do projeto 666. A barreira ideológica, essa bolha, ela é imposta pelas civilizações ribeirinhas do Rio Frates. Então, ali a sua cultura, seus costumes, ainda resistindo ao sistema de governo. Só que a seca do Rio Eufrates, ela começa em janeiro de 2011, que são os levantes populares contra os governos totalitários ali daquela região, aquelas nações. E que na verdade é um processo de democratização efeito do bombardeio ideológico do mundo ocidental ali, graças à revolução tecnológica, graças aos meios modernos de comunicação, como a internet. Não tem como se viver isolado hoje. E ali, nessa guerra política ideológica, as populações começaram a se levantar contra os sistemas tidos como abusivos, que não dão liberdade, uma cultura, um modo de vida totalmente diferente da cultura ocidental. Então, é isso aí. A seca do Rio é nada mais, nada menos do que a democratização do Oriente Médio. Agora, é assim que o governo, o sistema do anticristo vem se estruturando, sendo estruturado, porque é absurdo alguém dizer que, ou imaginar, que o anticristo vai surgir a pessoa de um ditador que venha subjugar toda uma estrutura de poder mundial. Ele domina o mundo, engana, um vocabulário muito manso, aceitável, liberdade, justiça, fraternidade, solidariedade. Essa é a linguagem dele. Eu gostaria de ler aqui Daniel 8, versículo 25, onde se vê aqui o perfil do anticristo, essa batalha, esse propósito. Onde diz assim: pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Eu gostaria de ler aqui um resumo
da doutrina política do projeto 666. Onde se apresenta aqui o resumo. Se resume para todo mundo, uma convocação global. Isso aqui acontece de maneira sutil. Projetos sociais, as causas sociais, que aparentemente ali. Vamos dizer assim, o projeto 666. Exploration Suécia. Delcade Sport Import apresenta para seus clientes em todo o mundo um encontro com 666. Defensor de todos os pobres e oprimidos, um legado ao mundo que se preocupa com todos, aspira à presidência do mercado comum europeu, com bandeiras de justiça, com ideais muito grandiosos e que ama toda a humanidade. Combate a miséria, a fome e a exploração. Não há lugar neste mundo que escapa à sua revolução. Seu projeto não é diabólico. Deseja apenas um paraíso na terra e acabar com todo o mal. Hoje se dirige a todo mundo com amor e dedicação, buscando apoio e ajuda para a sua revolução. Homens e mulheres de todo mundo, não percamos mais tempo e vamos todos apoiar a justa luta do 666. Departamento de Imprensa e Propaganda, projeto 666, box 7158 5171, Solna, Estocolmo, Suécia. Fone 4608 7508-466 6320704. Tem por objetivo a criação de um novo sistema econômico, político, social com o número 666 desde o começo do mercado comum europeu. Olha onde parte esse projeto. O projeto 666 oferece resolver todos os problemas políticos, sociais da humanidade e construir o paraíso na Terra. O número 666 deste projeto será um selo original e pessoal e inconfundível, cuja identidade, uso e existência não se poderá falsificar e usurpar. Criar e reconstruir com os países do mercado comum europeu um novo império romano no Ocidente e a forma econômica, política, militar mais poderosa da Terra para intentar resolver todos os problemas da humanidade. A solução do problema judeu-palestino com o plano de paz 666 e que inclui a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. A transformação de Jerusalém na capital mundial do cristianismo através da criação de uma religião cristã mundial baseada na unidade e compreensão dos problemas políticos e sociais. O plano de paz 666 garante também a liberdade, a segurança e a existência de povos judeus e palestinos. A unidade de todos os povos do mundo através da instauração de uma cidadania universal e única, uma raça humana única e indivisível, em que todos os homens e mulheres da terra são irmãos. A abolição da pobreza, da miséria, da exploração e das injustiças sociais em todo o mundo através da criação de um verdadeiro paraíso terreno que garante a todos os homens e mulheres da terra a segurança, a felicidade, a paz, o bem-estar e progresso a quem tem direito. A criação de uma nova ordem econômica e ordem econômica mundial que permita esse paraíso na Terra, isso será possível através do sistema de negócio 666, código de negócio 666 e o código de identidade 666, que sem eles não se poderá comprar nem vender, acabando assim a exploração, a miséria, o enriquecimento ilícito e todos os crimes e delitos econômicos. O projeto 666 tem também como meta a abolição da dívida externa de todos os países do mundo.
a abolição de todas as fronteiras e o direito de viajar, emigrar e viver onde desejarem, os homens e mulheres da terra, não necessitando de visto e passaporte, bastando apenas o código de identidade 666, o mais perfeito e infalsificável do mundo. O 666 aparecerá no mundo, ao contrário das predições bíblicas do Apocalipse, que qualificam como anticristo, besta e futuro Satanás, como um homem de carne e osso, desprovido de todos esses poderes demoníacos e satânicos que injusta e falsamente lhe atribuem a Bíblia. É inevitável o choque do 666 com a Bíblia e a rebelião do homem contra Deus. O 666 não é um homem a quem se pode deter, assediar. O 666 é um conjunto de ideias e interpretações históricas representadas em um projeto que encerra os maiores sonhos e metas da humanidade e, como tal, é indestrutível. É necessário a rebelião do 666. Antes de qualquer derrota que possamos enfrentar em campo de batalha, a esse Deus inconsequente e injusto, perecemos com a dignidade, valor, honra e consciência de poder depois ser chamados de heróis neste suposto julgamento ou juízo final em que seremos condenados e julgados. Nossa rebelião era um desejo legítimo. Nosso desconhecimento e desprezo ao seu poder e paraíso celestial era uma necessidade. Nossa oposição e enfrentamento a ele como Deus era também um dever irrenunciável. Não podemos aceitar passivamente as injustiças e irresponsabilidades para as quais Deus nos havia criado. Tínhamos, então, como único caminho que elaborar e construir a base de nossa própria força, nosso destino. Isto porque estamos sós, abandonados e injustamente condenados por um destino divino que se nos havia imposto de antemão e que em nenhuma circunstância podíamos aceitar nem permitir passivamente. Ante tais fatos, vemos a necessidade e dever de rebelião encontrarmos o nosso anticristo e a realização e materialização do nosso projeto 666. Absurdo. 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 Eu quero dizer que, com base nisso aqui, na declaração do milênio que foi assinada no ano 2000, uma Carta Magna Universal elaborada pela ONU, ela é composta de 8 metas. Na verdade, é um amadurecimento, um resumo, a síntese da Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada no ano de 1948. Essa tendência, essa pretensão, ela é representada na Estátua da Liberdade. Se você pesquisar, você vai ver o discurso ali da Assembleia Nacional Francesa, quando eles criam ali, depois no final da Revolução, depois da morticínio terrível, criam aquela estátua e discursam, alegando que ali estava a deusa da razão. E que Deus não existia, era um ser alegórico. E os Estados Unidos herdaram. E esse sistema, essa ideia tem sido disseminada pelo mundo nesse projeto de globalização. No ano de 1998, foi implantada uma réplica daquela estátua no Japão, no Extremo Oriente, no chamado país Sol Nascente. Teoricamente, já governa o mundo. Há algumas barreiras ainda, alguns focos de resistência, mas vai ter que acontecer por isso está escrito. Então, com base nesse documento aqui, essa declaração, e com base na declaração do milênio, criado no ano 2000, eu quero dizer que todas as nações do mundo, que todas assinaram, na época acho que apenas 5, por algum motivo, recusaram, mas isso é como uma gota d'água no oceano, não vai fazer diferença. Ou de um modo ou de outro são dependentes, já estão
subjugados por esse sistema. E as nações que se dizem cristãs, eu falo que a nível oficial, elas se juntam, se reúnem, assim como foi lido em Gênesis, como está escrito em Gênesis 11, num discurso anticristo, porque a declaração do milênio ela é antibíblica. Essas nações que têm como religião o cristianismo, que na verdade é a bandeira do poder do anticristo. É a falsa aliança. O alvo é a santa aliança. Voltando em Daniel, a gente vê que o alvo de tudo é exterminar a santa aliança. E quando vinha o decreto, o ultimato, conforme está escrito em Daniel 11, aqueles que romperem um concerto com Deus serão tratados com lisonja. Mas aqueles que mantiverem concerto com Deus cairão pelo fogo, pelo roubo, pela espada, pelo cativeiro, para serem embranquecidos e purificados. Tudo que está aí é para acabar com a Santa Aliança. Então eu quero encerrar esse vídeo por aqui, que deu para compreender. E que Deus tenha misericórdia de nós. Com a permissão e ajuda de Deus, eu quero fazer um próximo vídeo aí, onde o tema será as duas bestas de Apocalipse 13, que estão aí, que estão dizendo que vão aparecer depois, já estão aí. Quero mostrar bíblica, historicamente, que já estão. Essas duas bestas que compõem esse sistema universalizado. Então, eu agradeço e que Deus nos abençoe e nos guarde, e nos livre do mistério do erro, do engano e da injustiça que tem operado nos nossos dias.